Do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, amém, meus irmãos? Quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor, glorificado seja Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E eu estava aqui nesse dia, meditando aqui na palavra de Deus, e Deus colocou algo no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus muito séria, muito profunda para a nossa meditação, e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muito a tua vida. Fica comigo, que o Espírito Santo de Deus falará com nós agora nesse momento através dessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem para nos fortalecer, para nos libertar e para curar nossa alma. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16. Primeiro vamos ler o versículo 9 e depois nós lemos o versículo 16. O versículo 9 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o que Deus falou: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmão, isso aqui é uma coisa profunda, porque a Bíblia diz que se nós ouvirmos e obedecermos os mandamentos e preceitos do Senhor, iremos comer o melhor dessa terra. No livro de Gênesis, a gente para observar, quando Deus criou o jardim, nós acabamos de ler no versículo 9 do capítulo 2, que Deus plantou no jardim árvores boas para a comida e agradáveis. E no meio dessas árvores foi plantado também não só a árvore da ciência do bem e do mal, mas a árvore da vida estava entre as árvores que Deus plantou. Porém, a ordem do Senhor foi para que Adão não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Repare que Deus não disse para Adão não comer da árvore da vida. Porém, Deus disse para Adão não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Se Deus não disse para Adão não comer da árvore da vida, é porque a intenção de Deus era dar vida para Adão e permitir que ele viesse a comer da árvore da vida. Mas só que Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A palavra nós temos que meditar para compreender a revelação. A gente não lê a Bíblia como lê um jornal, uma revista, uma bula de remédio, não. A Bíblia foi feita para ser meditada. Então, como o diabo ele é astuto, malicioso e também bastante sábio, não vou dizer muito sábio, mas ele é sábio e sagaz, melhor dizendo, a palavra é sagaz. Ele sabe como Deus trabalha. O diabo sabe que tudo que Deus faz é bom. A Bíblia chega a dizer no livro de Eclesiastes, que Salomão vai dizer no capítulo 3, Salomão diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve tirar e nada se lhe deve acrescentar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. O diabo, ele vai sempre trabalhar
naquilo que é contrário à vontade de Deus. A intenção do diabo é sempre nos amostrar aquilo que Deus ainda não fez. Quando nós pedimos algo para o Senhor e ainda não é a hora de nós alcançarmos esse algo, e por algum momento Deus se cala ou resolve por bem não nos dar, é aí que o diabo vai trabalhar, em cima disso. Porque Deus não disse: Adão, você não pode comer da árvore da vida. Não. Porque a intenção de Deus era abençoar Adão. A intenção de Deus era que em algum momento Adão viesse a comer do fruto da vida e vivesse eternamente. Só que existe escolha. E o diabo, ele não tem o poder de ter uma escolha através da nossa vida, não. Ele nos incita a escolher aquilo que ele quer. O diabo, ele não tem poder sobre a nossa escolha, mas ele nos incita a escolher aquilo que vai nos destruir, aquilo que vai nos fazer mal. Então, qual foi o projeto de Satanás? A Bíblia diz no capítulo 3 que ele vai conversar com a mulher. Repare que Deus conversou com Adão. E agora o diabo, ele vai conversar com a mulher. E a Bíblia diz que quando o diabo vai conversar, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim: Deus disse para não comer da árvore que está no meio do jardim. Eva diz assim: não, Deus não falou que não é para comer. Deus disse que a gente pode comer de todas elas, porém, só uma que ele disse que a gente não pode comer. E nós lemos no capítulo 2 que todas as árvores que Deus criou, fez, eram boas e agradáveis. Mas o diabo não está interessado naquilo que Deus faz na nossa vida, que é bom e agradável. Ele está interessado em nos dar e nos incitar a escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí o diabo conversa com a mulher, só que ao mesmo tempo que ele conversa com Eva, a Bíblia diz que ele vai mostrar para Eva a árvore que Deus não disse, que Deus disse, melhor dizendo, que eles não podiam comer, porque ele é astuto e é sagaz. O diabo nunca vai mostrar, irmão, aquilo que Deus tem feito de bom na tua vida. Ele vai mostrar sempre aquilo que está faltando, aquilo que Deus ainda não fez. E o diabo, conversando com Eva, ele vai dizer assim: olha para a árvore, Eva. A árvore que Deus diz, eu estou conjecturando, porque eu sei como é que ele trabalha, isso é uma revelação de Deus. Porque o diabo, ele trabalha mostrando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, quando ele vai conversar com a mulher, como eu sei que ele vai conversar mostrando a árvore que ela não podia comer? Por causa do capítulo 3, versículo 6. A Bíblia vai dizer que Eva vendo, e diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quem é que vai fazer Eva olhar para onde ela não deve olhar? Quem que faz isso? É o diabo, através da concupiscência da carne. O que ele faz? Ele diz assim: Eva, olha para a árvore. É uma árvore como todas as outras. E tem mais, Eva. Ele falou para tu não comer, porque se tu comer, tu vai ser igual a ele. E ele quer ser superior a todo mundo. É assim que o diabo faz. É assim que ele traz o orgulho para o nosso coração. Isso é uma mensagem séria, uma revelação de Deus. Eva, sabe por que ele não quer que você coma? Porque ele sabe que se você comer, Eva, você vai ter o entendimento que ele tem. E ele quer ser sempre maior que todo mundo. E aí a mulher ficou olhando para onde não devia, e é aqui que é o perigo. O perigo é nós ficarmos olhando para onde a gente não deve olhar. Porque Tiago escreveu no capítulo 1, cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, ele vai gerar morte. E Jesus, ele nos advertiu severamente
dizendo: olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E se os seus olhos forem mau, o seu corpo será tenebroso. E se a luz que em ti há são trevas, quão terríveis serão tais trevas. Jesus falou, irmão, que se nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Então, se o nosso olho nos escandaliza, é melhor arrancarmos, lançarmos ele fora, entrarmos cego no céu, do que com ambos os olhos irmos para o inferno. Jesus não falou em vão que os nossos olhos tinham que ser bons. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós temos que viver pela fé. E ele vai dizer assim: não atentando para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o justo, ele vai viver não por vista, mas ele vai viver por fé. O diabo, ele trabalha ao contrário de Deus. Deus trabalha pela fé, nos provando para nos aprovar. O diabo trabalha pela tentação, a fim de nos, aleluia, a fim de nos enganar e nos fazer ser reprovados e cairmos em tentação. Então o diabo, ele trabalhou na vida de Eva, não incitando ela a comer da árvore da vida, mas ele trabalhou na vida de Eva incitando ela a comer aquilo que Deus disse para ela não comer. Como que o diabo, ele vai se levantar no livro de 1 Samuel contra a vida de Ana, através de Penina? A Bíblia diz que de ano em ano Eucana subia e suas mulheres subiam também, seus filhos. E a Bíblia diz que a sua rival a embravecia incessantemente, a irritava para embravecer, porquanto Deus havia cerrado sua madre. Como que o diabo ele vai trabalhar na vida de Ana para fazer ela parar, para fazer ela desistir? O diabo vai tentar mostrar para Ana que aquilo que Deus havia feito na vida dela era uma maldição e não uma bênção. Porque ele vai trabalhar em cima da porta que Deus havia fechado por algum momento. Deus fechou a porta, isso não significa que ela não vai se abrir. Mas se Deus fechou, é porque ele tem um propósito. E esse propósito nós só descobrimos se nós permanecermos fiel. Mas o diabo não quer ver essa permanência em fidelidade. Então ele vai nos incitar a olhar a bênção como maldição. É isso que ele usava Penina para fazer, irritando Ana. Como que Penina irritava Ana? Você é amaldiçoada, você não pode ter filho. Uma mulher que não pode ter filho não tem como ser, não tem como ter descendente. Uma mulher que não pode gerar, a sua família não dá continuidade. Como é que o Eucana, Ana, vai amar você se você não gera? Todo marido aqui na nossa cultura só ama a mulher que gera, porque a mulher que gera, ela traz alegria para o marido gerando um filho varão, porque é o sonho de todo marido que a sua mulher gere. O diabo é interessante, porque Penina não vai dizer: Ana, você é mais do que abençoada. Por quê, Penina? Porque você, mesmo não gerando, tem um marido que te ama, tem um marido que te dá do sacrifício, tem um marido, Ana, que chama você para adorar junto com ele. Não é assim que Penina vai agir, porque quem entra nela é diabo, é o Satanás. Então como que o diabo trabalha? Ana, tu é amaldiçoada. Para que tu vai subir para adorar um Deus que diz que opera milagre? Para que tu vai adorar um Deus que diz que deu filho para Sara, para Rebeca, para Raquel, que eram estéreis, mas que não te dá filho? Vai fazer o que é lá, Ana? O diabo nunca vai mostrar aquilo que Deus faz de bom na nossa vida. Ele sempre vai nos incitar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso, irmãos, que Jesus orando, ensinando o Pai Nosso, como que ele vai dizer? Livrai-nos de todo mal.
Olha só, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração que Jesus ensinou. Isso é que Jesus está dizendo: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então, quando o diabo entrava em Penina, ele dizia assim: ô Ana, não adianta, minha filha, sacrificar, preparar o cabrito, o carneiro, e chegar lá na tua vida mesmo não acontece nada. Eu sou cheia de filho e tu não tem nenhum. Por que Penina não mostrou a Ana os benefícios que Deus fez por ela? Deu um marido que amava ela, mesmo ela sendo estéril. Por que Penina não falou: nossa, Ana, você tem uma boa casa, você tem um marido que te ama, você tem um marido que te abençoa? Não. A intenção do diabo era mostrar para Ana que a porta que estava fechada é porque Deus não queria abrir. E isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio. Não é porque a porta está fechada que Deus não vai abrir ela. Qual era a intenção do diabo? Sabendo que Deus é misericordioso e que Deus opera milagre, era impedir que Ana chegasse até o templo e fizesse a oração. No Salmo 73 diz algo profundo para nossas vidas. Asaf vai dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Ou seja, ele está dizendo: pouco faltou para que eu caísse. Aí mais adiante ele vai dizer assim: quando pensei em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O diabo tentou derrubar Asaf, mostrando para ele aquilo que ele ainda não havia recebido de Deus, que era o quê? A prosperidade dos ímpios. Ou seja, o diabo trabalhou na vida de Asaf, que foi um grande levita, que quando louvava, o templo estremecia com a glória de Deus, pessoas recebiam tanto poder que não conseguiam ficar de pé. E o diabo vai incitar Asaf, dizendo assim: Asaf, você serve a Deus, você louva, a glória se manifesta, mas olha lá fora, Asaf, o ímpio dia de domingo vai para o shopping, tem condições de levar a família no melhor restaurante. Olha a casa do ímpio, Asaf, 2 andares, ar-condicionado. O ímpio anda com carro zero e ele pratica maldade, nada acontece com ele. Quantos ímpios você vê praticando injustiça, Asaf, e nada acontece com eles? E por que você não pode fazer nada? Por que tudo com você é santidade, é oração, é consagração? Para com isso, Asaf. Você prega de um Deus que prospera e na sua vida Deus não quer prosperar? Quando Asaf começou a olhar para aquilo que o diabo mostrava para ele, ele está dizendo: eu fiquei perturbado. Tem vários crentes perturbados por causa disso. Se a gente ficar observando aquilo que o diabo nos mostra, a gente fica perturbado. Porque é isso que ele quer fazer, ele vem matar, roubar e destruir. Aí Asaf diz assim: fiquei sobremodo perturbado até que entrei no santuário de Deus. Então, se ele entrou e a perturbação caiu por terra, a intenção do diabo era fazer com que Asaf não mais adorasse, não mais entrasse no templo. Oh, glória a Deus! Que revelação profunda, irmão! Porque quando Asaf entrava no templo, ele se tornava um exemplo para a geração. Porque, na verdade, os ímpios que são prósperos, eles são prósperos, têm uma boa casa, têm bom carro, vão para onde quiser, viajam o mundo, mas o desejo do coração deles é ter o que nós temos. Então Asaf, por um momento, o diabo ofuscou a visão da verdade, porque o ímpio estava praticando a impiedade, mas no fundo, ele queria fazer o que Asaf fazia,
que era louvar a Deus, a glória de Deus se manifestava. Quando Asaf louvava, a glória era tanta que quem passava fora do templo dizia: Asaf está louvando, é Asaf que está cantando. A geração que vinha após Asaf dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser como Asaf, um homem temente, um homem reto, um levita aprovado, que toca bem o símbolo, toca bem a cítara. As pessoas, quando queriam aprender a louvar a Deus, elas iam até Asaf. Asaf era a direção das almas para com o Senhor. E aí o diabo, querendo trabalhar contra isso, começou a mostrar para Asaf a prosperidade dos ímpios. E aí Asaf começou a ficar perturbado, parou de entrar no templo. Olha só como que o diabo quase derrubou Asaf. Ele disse assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse. Eu sei que o diabo está trabalhando na vida de muita gente. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você vai se arrepiar. É Deus dizendo: está faltando pouco para o diabo te derrubar. Não dá ouvido ao que o diabo está falando. Tem gente que vai ver esse vídeo aqui e Deus está falando com você. Está faltando pouco para o diabo te enlaçar. Está faltando pouco para você cair. Está faltando pouco para a enfermidade te alcançar. Não pare. Entre no templo. E era esse o projeto de Penina para Ana: impedir que ela chegasse no templo. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, o que está coberto se descobre. O que está oculto se revela. E o diabo, ele não gosta de ser revelado. O diabo, ele não gosta de ser descoberto. Por isso ele anda na escuridão. A Bíblia diz: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz. A Bíblia diz que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A luz chamou dia, as trevas chamou noite. E foi a manhã e a tarde do dia primeiro. Você está entendendo? A separação da luz com as trevas. O diabo não, ele trabalha na escuridão para que você não perceba que está quase desviado, para que você não perceba que você já não está orando como orava antes, para que você não perceba que você está jejuando pouco, precisa jejuar mais. Ele não quer que isso seja esclarecido. Por isso que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sabe o que está falando. Quando ele chegava na casa de Deus, o engano caía por terra, a máscara caía por terra. Ninguém fica de engano na presença de Deus. E o diabo, qual é o projeto dele? A mostrar aquilo que Deus ainda não fez. Aleluia! Aquilo que nós ainda não alcançamos, para que a gente desanime e pare. Mas Asaf falou: quando eu entrei, eu entendi o final deles. Deus revelou para Asaf uma revelação profunda. Mas como que Deus revelou para Asaf? Quando ele entrou na presença de Deus. Por que tem muitas pessoas enganadas, perturbadas, e elas entram até dentro da igreja, mas continuam sem entendimento? Quando eu digo que Asaf entrou, ele entrou na presença de Deus, no lugar santo. Ele entrou de uma forma quebrantada, disposto a ouvir, disposto a aprender, porque Deus não revela para quem não quer ouvir, Deus não revela para quem não quer aprender. A pessoa que é autossuficiente: eu sei, eu faço, o meu entendimento é esse, isso para mim não tem nada a ver. Deus não revela para esses. Deus revela para aqueles que entram na presença dele e diz assim: Senhor, eu não sei nada, mas me ensina. Senhor, eu sou fraco, mas eu sei que tu é forte. A esses Deus revela. E o que Deus revelou para Asaf? O final. Olha que coisa gloriosa. Porque o começo e o meio não é tão interessante quanto o final. Deus mostrou para Asaf que haverá um juízo. Deus mostrou para Asaf que Deus dará conta, que os homens ímpios darão conta para ele do que está sendo feito hoje.
Então a perturbação do coração de Asaf caiu por terra, e aí Asaf teve a consciência de dizer assim, o que eu estava fazendo estava certo, e o diabo estava querendo me incitar a fazer o errado. Quantas pessoas começaram na santa doutrina e hoje não se encontram mais na santa doutrina e elas acham que estão fazendo certo e estão ficando perturbadas? Não é assim? Pessoas começam bem, daqui a pouco quando a gente olha, mas irmã, você não era na santa doutrina do corpo? Não, isso não tem nada a ver não, rapaz. Deus só quer o coração. É porque o diabo já conseguiu cegar, o diabo já conseguiu incitar. Porque o projeto do diabo é mostrar para nós aquilo que Deus ainda não fez. É o plano dele. Ele não vai mostrar que eu sou abençoado porque o meu nome está no livro da vida. Você acha que o diabo vai dizer isso para a gente, meus irmãos? Seu nome está no livro da vida, você é abençoado. Você está no ministério que prega a verdade, o teu ministério é uma bênção. Teu pastor... Aí como que o diabo trabalha? Quando o seu pastor diz assim, ô irmão, não faz dessa forma não, faz dessa daqui que Deus vai te abençoar. Aí por um momento você diz assim, é verdade, rapaz, eu preciso fazer assim. E aí o diabo observou o que o pastor disse que não era para você fazer. O diabo observou, ele pescou, e aí ele vai trabalhar em cima disso. Aí ele vai começar a trabalhar. Aí quando você não orar, não buscar, não se consagrar, aí é que o diabo entra para incitar você a fazer a escolha errada. Ele não tem poder de escolher por você, quem escolhe é você, sou eu. Ele só nos incita a fazer a escolha errada como ele fez com Eva. Ele não fez Eva comer a árvore do fruto da vida. Ele fez ela comer que Deus disse que não era. Então quando o seu pastor, o meu pastor, chega pra gente e diz assim, não faz isso, é aí que quando o diabo tiver brecha ele vai trabalhar. Aí o diabo vai fazer, vai falar, vai sussurrar no nosso ouvido assim, poxa, o pastor disse para você não fazer isso, mas o filho dele faz. O pastor disse para você fazer isso, mas a irmãzinha ali faz e ele não fala nada. Fulano fez, a outra igreja faz. E aí começa o diabo a trabalhar em cima disso. E se a gente não repreender e dizer assim, não, o que o pastor falou para eu não fazer é porque não está no momento de eu fazer, e Deus usou o pastor para me abençoar porque ele repreende e corrige a todos quanto ele ama. Aí você repreende o diabo, ele cai por terra, porque a nossa obediência é que vai gerar a nossa bênção. O que o diabo ele mostrou para Davi? Davi está no reinado, com a coroa real, ele tem as mulheres que quer. Mas o que o diabo mostrou para Davi quando ele não foi para a guerra? Betseba se banhando. Por que o diabo não mostrou para Davi uma mulher solteira? Por que o diabo não mostrou para Davi uma mulher descompromissada? Porque ele trabalha em cima daquilo que a gente não pode tocar e fazer. Tem coisas que se a gente tocar a gente morre. Mas se o ímpio tocar, ele continua alegre, vivo, e ele não acontece nada com ele. Por que o diabo mostrou Betseba, que era casada, que era compromissada? E mesmo Davi, ouvindo alguém dizer, ó, essa daí é mulher de Urias. Por que o diabo soprou no ouvido de Davi? Que nada, rapaz, ih, você é rei aqui, você é autoridade suprema. A tua palavra aqui é autoridade, rapaz. Ninguém pode contra você. A mulher bonita dessa, pega pra você, rapaz. Se relaciona com ela. Você é rei. Você pagou o preço para chegar onde você está. Quanta perseguição. E não seja assim não. Vai ser feliz, Davi. Seja feliz. Quer se relacionar? Se relaciona. É assim que o diabo trabalha. Aí Davi mandou chamar, caiu. E sabe o que aconteceu com Davi? 25 anos de perca. Perdeu a coroa real, perdeu as mulheres que Deus havia já abençoado. E quando o diabo engana Davi, que ele cai, Deus levanta Natã para repreender ele. E o que Deus vai mostrar para Davi? Lá no livro de 2 Samuel,
capítulo 11, 12. O que Deus vai mostrar para Davi? Aquilo que Deus havia feito de bênção. Porque Deus quer que você e eu veja o que ele fez de bênção. O que Deus já te deu. E o que ele vai mostrar? O que Deus mostra para Davi depois que o diabo se ausentou quando ele cai? Porque o diabo faz isso. Ele te derruba e sai. Porque ele sabe que quando ele te derruba, o Espírito de Deus sai, porque se entristece, e aí acabou você. É o que o diabo quer fazer com a gente. Quando Davi cai, o diabo vai, o Senhor, através de Natã, vai mostrar para Davi as bênçãos que Deus já havia dado. O que Natã fala? Deus usando Davi. Davi, eu te levantei como rei de Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei as mulheres de Saul. E o que Deus vai falar? Se isso ainda é pouco, eu te daria muito mais. Olha o que Deus está falando, meus irmãos. Ele disse: Davi, se o que eu te dei era pouco, orasse a mim, conversasse comigo, que eu estou disposto a te dar muito mais, mas não pegasse a mulher que não era sua. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Penina disse: Ana, não sobe, porque Ele não vai te dar. Mentira! Sobe! Vai chegar o dia de Deus te dar a tua vitória. Vai chegar o dia de Deus te usar como um profeta, como uma mulher de Deus. Vai chegar a hora. Ele está te preparando. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Aquele que fecha tem poder de abrir. Aquele que fere tem poder de curar ferida. Aquele que mata tem poder de trazer de volta a vida. Oh, glória a Deus!